sejam bem-vindos a mais um episódio do Milk Spot, direto da Milk Experience. Sejam bem-vindos, é um prazer, hoje a gente está com convidados super especiais que estão participando também aqui da Milk. E Ana vai apresentar para vocês quem é a nossa convidada do dia. Olá, pessoal, eu vou dizer a vocês que ela fala um bom day maravilhoso, mas eu vou falar um pouco mais sobre ela. Ela é especialista em despertar mulheres do agro para uma vida de sucesso através da mentoria personalizada de desenvolvimento de carreira e pessoal, treinamento de equipes, gestão de pessoas e palestras técnicas e inspiracionais. É idealizadora e realizadora do projeto Flores do Campo, um programa online de entrevista de mulheres que ainda não têm voz e visibilidade do agro. Mulheres que merecem contar a sua história, que são sustento em diversos níveis dos setores do agro e também levam para o campo assuntos técnicos e de desenvolvimento pessoal e profissional para as mulheres do agro em loco ou nas fazendas, cujo nome é Mulheres do Campo. Ela já impactou mais de 200 mulheres. Ceci Mota, ela tem um propósito claro em trazer autonomia, responsabilidade e liberdade para todas as mulheres envolvidas no agro. Cécia, é um prazer ter você conosco. Muito obrigada, meninas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Minha primeira vez num evento sobre leite no Nordeste. Então eu estou realizando um sonho, casando o sonho da praia e vacas. Eu nunca achei que isso fosse possível. Eu pensava, meu Deus, ou é vaca, ou é fazenda, ou é praia, ou é lazer. E pela primeira vez eu estou conseguindo conectar. Obrigada pelo convite. Nós estamos muito honrados em ter você conosco e queríamos que você se apresentasse. Quem é Ceci Mota? Boa pergunta. E sempre que essa pergunta surge, principalmente quando eu trabalho com as mentorias ou nas palestras, a gente automaticamente responde o que a gente faz. Isso. E não quem a gente é. Então a Ceci Mota, ela é muito criativa. Eu sou uma pessoa criativa, eu sou animada, eu sou disposta, eu sou disponível. Eu amo fazendas, eu amo os animais e essas características foram construindo o que eu faço hoje. Então a Ceci Mota, com essa diversidade toda, essa pluralidade, me transformou numa profissional que me conectou com as vacas de leite. Na verdade, eu não sei o que é viver sem uma vaca, porque eu nasci numa fazenda de leite. Os meus avós já tiram leite há mais de 50 anos. Então, a nossa trajetória familiar, de vida, profissional, de tudo foi emaranhada com as vacas. E antigamente, lá em Minas Gerais, a primeira coisa que você fazia quando você tinha a oportunidade de trabalhar fora, porque a maioria das famílias são rurais lá, né? E a minha não ia ser diferente. Vou comprar uma vaquinha de leite para tirar meu leitinho e ganhar um dinheirinho. Era tudo no diminutivo porque era pouco mesmo. Era uma vaquinha magra, era 10 litros de leite que ela dava por dia. Mas foi assim que a minha família começou a trajetória de vida. E quando chegou na minha geração, foi quando eu nasci, a gente já estava numa fazenda própria. O meu pai e o meu avô tirando leite e as coisas foram crescendo. Então, a Ceci Mota, ela é parte dessa pecuária de leite também. Então, minha paixão pelas vacas, ela é desde sempre. Nasceu no agro, enterrou um umbigo também na porteira. Claro, e a porteira tá lá até hoje, tá? Na entrada da casa. Da porteira. Exatamente. Ou você se torna fazendeiro ou você casa com um, né? Então, das duas, uma. Ou as duas, né? Agora também a gente tem essas duas opções, casando elas. Ceci, você nasceu na pecuária de leite, mas hoje o seu propósito é com mulheres. Exato. E especificamente com mulheres do campo. Exato. Então, conta pra gente como funcionou, né, essa questão. O que levou você a querer despertar essas mulheres? Quando eu penso, né, no propósito por trás desse movimento que é despertar mulheres do agro para uma vida de sucesso, o que despertou isso foi a minha vontade de ter sucesso, de ser um sucesso. A gente busca isso o tempo todo na nossa vida, né? Ter voz, né? Ter voz, ter visibilidade, ter reconhecimento. Mas o que é ter voz? O que é ter visibilidade? O que é ter reconhecimento? O que é ter sucesso?
Porque o sucesso para mim é diferente do sucesso para você, que é diferente do sucesso para você. E como isso vai se manifestar depende da nossa realidade, das nossas experiências. Então, quando eu percebi, eu falei, gente, eu quero ter sucesso, eu quero ir pra frente, eu quero crescer, mas como? E eu nasci dentro de uma fazenda, morei até os 5 anos dentro de uma fazenda, depois que a gente foi pra cidade, que eu conheci a cidade. Que eu descobri qual era o meu nome, eu sempre conto isso, porque desde a da gestação, quando eles não tinha ultrassom nessa época, lá em Minas, onde a gente morava, então tinha a possibilidade de eu ser uma menina, e aí eles já colocaram o meu nome como meu apelido, que é Cécia. E eu fui descobrir que eu chamava Ana Cecília quando eu já tinha 5 anos, quando eu entrei na escola. E aí eu descobri... Na chamada. Na chamada. Eu falei, quem é Ana Cecília? Eu não sei. Não disse presente, ficou lá. Igual meu irmão, ele só sabe ele sabia que o nome dele era o apelido. Aí Isso. todo mundo, Carlos Henrique, ele não conheço. É você, meu filho. Ele, meu nome é Kaique. Então foi bem isso com você também, Cécia. Então, dentro dessa perspectiva do nome, essa questão de ser uma mulher do agro foi da mesma coisa. Porque era tão natural, era tão íntimo esse contato fazenda, que eu fui perceber e depois admitir que eu era uma mulher do agro recentemente. Isso no ano de 2024, olha só. É a vida inteira. E quando eu entendi que eu era uma mulher do agro, eu comecei a fazer o caminho de volta e entender, tá, mas por que eu, nascida dentro de uma fazenda, convivi a vida inteira com vacas, com animais, escolhi a profissão, ser veterinária por esse amor, por estar ali todos os dias com elas. Me formei, fui trabalhar numa multinacional, fui representante, trabalhei junto com o meu pai dentro da fazenda da família. Não conseguia me assumir uma mulher do agro, do campo, porque eu não tinha despertado para isso. E é impossível eu ter sucesso sem eu ter autoconhecimento, sem saber quem eu sou, quais são as minhas expectativas, quais são os meus princípios, meus valores, a definição desse sucesso. Então eu comecei a mergulhar nisso profundamente e buscar essa revelação sobre mim, sobre o que é esse sucesso para mim. E nessa trajetória profissional, da minha formatura até hoje, já se passaram quase 12 anos, eu saí da faculdade, voltei para a fazenda da família, fiquei lá 8 meses e eu comecei a perceber que eu não tinha força e nem voz suficiente para fazer as alterações necessárias para a fazenda continuar prosperando, segundo o meu ponto de vista, que é um ponto bem importante também. E eu comecei a ter muito conflito com meu pai, com os veterinários prestadores de serviço da fazenda. Eu falei, quer saber? Eu vou pro mundo. Eu vou ganhar força, campo, voz trabalhando no mercado e depois, quando eu estiver muito boa, muito pronta, eu volto. E aí começou meu processo de despertar. Mas ainda nada pensado em mulheres. Simplesmente pensando em mim e pensando no meu desenvolvimento de carreira mesmo. Então eu fui bater porteira de ser representante comercial, vender suplemento mineral no núcleo, Prebix, essas coisas. Depois eu fui assistente técnico de uma multinacional americana. Com menos de um ano eu fui promovida a coordenadora técnica. Eu cuidava de uma macro-região em Minas, muitos clientes, muitos milhões na carteira. E eu tinha 26 para 27 anos e eu imaginei que aquilo fosse um sucesso. Porque já existe um inconsciente coletivo colocado nas mulheres, que sucesso para você é ter dinheiro e você vai estudar, você vai formar, e você vai entrar na faculdade, você vai formar na faculdade, vai ganhar um dinheirinho para pagar suas coisinhas, sua unha, seu cabelo, mas aí você vai encontrar um namorado, você vai ficar noiva, você vai casar e o dia mais importante da sua vida é seu casamento. E aí você trabalha ganhando ali o que der e o seu marido vai fazer carreira. E quando eu percebi que eu estava nessa frequência, nessa vibração, eu falei, não posso viver assim. E os meus sonhos e minha vida? E o que é esse sucesso para mim? Nessa fase, eu surtei, eu dei pane no sistema, sabe? A vaca chutou o balde e jogou o leite todo fora. Eu falei, você quer saber? Eu vou descobrir o que é o sucesso. Não pode ser só isso. E o agro, de uma forma geral, independente se na pecuária de leite ou nos outros segmentos, ele é muito desafiador. Porque você trabalha sem saber quanto você vai receber. Você é, de uma certa forma, refém do mercado.
E isso gera muita instabilidade emocional. Todo produtor tá cansado, tá esgotado, reclama, principalmente produtor de leite. Sempre tá querendo sair da não, atividade, é. né? Nunca sai. Eu vou Não sair. recomendar ninguém, eu vou sair. Quando eu falei que eu ia fazer veterinária, o meu pai falou: o quê? Você vai fazer veterinária? Vai ficar enfiando mão na bunda de vaca o resto da vida? Eu falei: pai, mas a veterinária é tão ampla, eu posso fazer tanta coisa. Ah, mas você vai ser veterinária, você é mulher, você vai sofrer no campo, e preconceito, e rejeição, e um monte de coisa. Eu falei: não tem problema. Mas quando se passaram esses 5 anos dessa formatura, até eu dar esse pane no sistema, vamos juntar o meu balde, eu falei: eu vou morar na praia, porque o problema da minha vida é o agro pesado, é esse produtor que reclama. E a praia tranquiliza tudo. Não, quem tem problema na praia, gente? 7 dias na praia, tomando água de coco, comendo camarão, quem tem problema ali? Esquece, né? Exato, porque eu entendi isso, que no meu despertar, eu fui identificando o que servia, o que não servia, o que era leve, o que era pesado, onde eu me encaixava, onde eu não me encaixava, mas ainda numa perspectiva muito contaminada, vamos dizer assim. E como eu vivi dentro do agro a vida inteira, eu não tinha outro ponto de vista, eu não tinha outra referência. Então eu comecei a projetar a minha dor, a minha insatisfação, a minha escuridão no agro. Nesse produtor que reclama, no mercado, no governo, é no presidente do Brasil, é o dólar, é isso, é aquilo. Então, meu problema é o agro, então eu vou sair do agro e eu vou descobrir o que é sucesso, vou despertar, vou ser feliz e vou salvar o mundo. E vou morar na praia. E vou morar na praia, porque na praia não tem problema. E é exatamente isso que eu fiz. Preparei minha saída da multinacional, pedi demissão e fui morar na praia. Fiquei 6 meses sem trabalhar, fui morar na praia. Um dos motivos que eu ia morar na praia é ter essa liberdade, esse direito de ir e vir, esse autoconhecimento que eu tanto buscava. E o objetivo era vir para Bahia, que é o estado que eu mais conhecia, tinha mais afinidade, e acabei indo para o Paraná, que na época de multinacional era um estado que eu visitava bastante, por questão da pecuária de leite. Quando eu cheguei lá no Paraná, eu passei um tempo sem trabalhar, eu pensei: vou abrir um negócio. Fiz um estudo de mercado, vou empreender aqui. Então aqui vai ser uma ótima oportunidade para eu me desconectar desse agro e encontrar o que é sucesso na minha vida, porque eu vou empreender, porque empreender eu sou dona do meu próprio negócio, eu vou fazer o meu dinheiro, eu vou prosperar, eu vou fazer os meus horários e vou ter sucesso. E pensei: quais são as 3 coisas que eu posso vender, que eu vendo em qualquer lugar do Brasil e que vai fazer muito sucesso e que é impossível de dar errado? Aí eu passei um tempo pensando, eu falei: gente, o que eu amo? Aí eu pensei: eu amo pão de queijo, eu amo café e eu amo doce de leite. Quando eu pensei nesse trio, eu falei: gente, é impossível isso dar errado. Quem que não ama um pão de queijo? Eu que sou mineira ando longe por conta de um pão de queijo. Imagina quem não é. Ainda mais um pão de queijo mineiro de verdade, um cafezinho e um doce de leite, e o doce de leite das minhas vacas. Vai ser sucesso. Montei um plano de negócio, abri minha cafeteria, foi um sucesso. Trabalhei assim intensamente, abri bem no verão, lá no Paraná, na praia. E depois de 3 meses veio a pandemia. E a história da pandemia, todo mundo já sabe, mas foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Eu estava dentro do setor alimentício, eu não tinha obrigação de fechar, eu poderia funcionar de acordo com as normativas que regiam aquele momento, porque é normal, todo dia abria uma nova, né? Cada semana era um diferente. Eu trabalhei muito, mas muito. Eu achava que eu trabalhava muito no agro, eu achava que eu trabalhava muito numa fazenda de leite, eu fui descobrir que eu trabalhava muito mais. E nesse período, eu comecei a analisar tudo e percebi que o agro está em tudo. O agro é 100%. 100%. E quando eu ia fazer a crema de um café, por exemplo, se o leite não tivesse uma excelente qualidade, se ele não tivesse sólidos de acordo, enfim, eu não conseguia fazer uma crema e não conseguia entregar um café bonito, um cappuccino, um latte para o meu cliente. E isso começou a me conectar. Eu falei: gente, eu achei que eu estava pedindo demissão, saindo do agro, saindo das vacas. Eu me conectei mais ainda, né? Agora eu tô mais ligada. E o pão de queijo? Enxergo o agro em tudo. Em tudo. E o pão de queijo? Quando o queijo não era bom, o pão de queijo não ficava tão gostoso. Quando o ovo não era caipira, ele não ficava tão amarelo. Sabe? E aí tudo começou a se conectar. Mas enfim, voltei pra Minas, voltei pra fazenda. Fiquei 3 anos lá, fechei a cafeteria, voltei pra Minas, voltei pra fazenda do meu pai.
e comecei a implementar um sistema de gestão. São 2 fazendas, 2 unidades de negócio. Começamos a separar essa unidade de negócio, comecei a treinar a minha equipe. E aí, ano passado, isso desde 2022 até 2024, quando eu parei e olhei, agora respondendo essa pergunta, como eu virei o meu olhar para despertar nas mulheres do agro ou do campo, né? Eu gosto do campo porque eu gosto de uma palavra mais ampla, porque agro às vezes restringe muito ou a pecuarista e a agricultora de grãos ou de outro segmento nesse sentido. E a mulher do campo, ela é toda, ela é apicultora, ela é produtora de leite, é que faz... Então, nós mulheres já temos esse senso de responsabilidade muito forte. Só que nós, às vezes, ultrapassamos isso. Aí nós começamos a ficar sobrecarregadas, assumimos funções que não são nossas, queremos assumir responsabilidades que não são da nossa competência, que não está alinhado com o que eu sou boa. Eu acabo assumindo uma função dentro do negócio, principalmente familiar, porque alguém falou que eu dou conta, e a gente vai se perdendo, e vai perdendo autonomia, vai perdendo posicionamento, vai perdendo voz, vamos ficando cada vez mais cansada. E quando eu entrei exatamente neste lugar de exaustão, de cansaço, essa necessidade de me provar, fazendo as coisas pela força do braço, eu falei, eu preciso parar, eu preciso olhar com outros olhos. Eu não posso continuar desse jeito, eu estou acabando comigo. Minha cabeça branqueou muito nesse processo. Eu comecei a perceber que coisas simples do meu dia a dia eu já não fazia mais, por exemplo, fazer minha unha. Porque tinha manejo, porque tinha evento, porque tinha treinamento, porque tinha uma peça do trator, e aquilo eu fui sendo engolida por essa rotina, e aquilo que eu era realmente boa, eu estava deixando de fazer para fazer outras coisas que os outros estavam dizendo que eu precisava fazer. Quando eu entendi isso e comecei a conversar com as outras pessoas, as outras mulheres, eu falei, gente, nós precisamos nos unir e trazer uma nova visão. Então, 2024, eu usei o ano para me desenvolver muito tecnicamente. Então, eu fiz a formação em coach, tanto business, de negócios, quanto de carreira pessoal. E aí eu tenho a mentoria do VS, que é para trazer esse 1 a 1, essa consciência desse aflorar das suas habilidades, das suas competências, te colocar no lugar certo, e que as minhas mentoradas a gente negocia boi, sabe? Organiza a gestão de fazenda, divide a equipe e ao mesmo tempo faz a agenda para fazer a unha na semana. Comecei a desenvolver esse olhar de um jeito mais empático e mais sensível mesmo que a gente tem. Comecei a olhar para mim como mulher, saindo dessa postura de mulher guerreira, dessa mulher forte, essa mulher que dá conta de tudo. A gente não precisa ser forte, né? Deus me livre, quero ser forte, gente. Eu quero que os outros façam isso pra mim. Quero vida boa, quero conforto, sabe? E eu fui entendendo isso, porque como é uma crença social muito forte, é uma verdade social muito forte que você tem que ser forte, mulher Parece forte. que a todo momento você tem que provar pra alguém que é forte, que é capaz. Eu acho que não é bem isso, Não mesmo. Porque é aí que vem os elogios, né? Quando você passa por uma dor muito grande, de um desafio muito grande e supera, as pessoas te elogiam exatamente nesse momento. Então, o que a gente... ponto, né? Elas só enxergam quando você passou pela luta. Exato. Então, o que é o nosso ponto de reconhecimento, de recompensa? Eu procuro uma luta de uma forma até inconsciente para superar ela e ser reconhecida. E aí isso cria um vício. Não, e assim, para as mulheres do agro especificamente, tem muito isso. Muito mais forte. Porque, como você falou, vai fazer veterinária e você vai conseguir o preconceito. Então, assim, a gente já começa, antes mesmo de entrar no curso, seja qual for das agrárias, a gente já vem com esse olhar, né? Será que eu, como mulher, vou dar conta? E aí, nós mulheres que somos muito resilientes e muito persistentes, o que a gente fala? Lógico que eu vou dar conta. Deixa comigo. E as que gostam de um desafio, pronto. E a maioria de nós já gostamos, porque como a gente tem muitas habilidades, você pensa, só mais um. Eu pensava assim. E a hora que eu percebi isso, eu falei, gente, eu tô sendo mais homem do que muito homem. E os papéis estão se invertendo, né? Hoje tem os princesos, e os princesos estão no agro também. Então, também. E as mulheres estão virando as Maria João, que é as mulheres fortes, independentes, não precisam de homem pra nada, deixa que eu faço.
literalmente agarrando no chifre do boi, e não é problema nenhum, viu, gente, ser assim, não é, mas a questão é, eu sou assim porque eu tenho esta habilidade, isso me faz bem, isso é leve, e isso não interfere em outras áreas da minha vida. Não que eu queira provar nada pra ninguém, eu faço porque me faz bem, né? Eu gosto disso. Se eu gosto, não tem problema nenhum. Agora, se eu faço pra provar algo pra alguém, então isso aí já tá mexendo aqui. Exatamente. A diferença é que as mulheres não conseguem identificar isso de primeira. Porque se você perguntar pra qualquer um, como você perguntaria pra acesso lá de 2023, eu ia falar, que provar o que pros outros, gente? Isso tem tempo disso. Mas lá, no fundo dessa fala, o pano de fundo dessa fala era assim, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que dar conta, porque várias pessoas Duvidam, né? duvidam, e hoje eu consigo dar nome a essas pessoas, eu consigo ter consciência desses lugares, dessas falas. E nesse processo eu falei, eu preciso parar e preciso entender o que é esse sucesso, porque eu achava que era uma coisa, depois mudou, agora já está sendo diferente. E quando ano passado, em 2024, a Fazenda ganhou um prêmio, foi reconhecida como a 9ª fazenda dentro do sistema do Educampo Sebrae, como a fazenda que mais cuida de pessoas, eu parei, falei, uai, esse trabalho fui eu que fiz. Então, eu estou indo para um caminho do braçal, do fazer grandes mudanças na fazenda, na parte estratégica, zootécnica, e a minha maior habilidade é cuidar de pessoas, que é uma habilidade nata das mulheres, que tem essa sensibilidade, que tem esse cuidado. A mãe, né? A mulher nasceu pra ser mãe. Exato, esse acolher. E eu estou negando isso, essa minha maior habilidade. E olha só, a gente foi ter reconhecido, e eu nem sabia por quê, sabe? O veterinário da fazenda Mas a fazenda foi reconhecida como? por causa disso, e eu ainda me desprezava. Eu ainda me diminuía, no sentido, ai, que besteira, isso é só treinamento. Nesse momento, eu falei, gente, olha a minha trajetória. O que eu mais ganhei, o que eu mais tive de valor, o que mais consolidou os meus princípios, os meus valores, foram os treinamentos e a minha capacitação e o meu conhecimento. Isso é o que mais me trouxe discernimento para fazer boas escolhas na minha vida. E se eu tenho a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas, é isso que eu tenho que fazer. Então esse prêmio veio para me trazer esse novo olhar. Quando isso aconteceu, eu falei, eu não posso fazer isso sozinho. É meio que um propósito, você descobriu o propósito e o sucesso. Ao mesmo tempo. E quando eu entendi que o propósito e o sucesso estarem em servir o próximo, como eu já fui servida, eu falei, é isso. Vou fazer a coisa acontecer agora. A chave virou. A chave virou assim, ó. Falei, pronto. E aí, eu intensifiquei os treinamentos, comecei a abrir os treinamentos da Fazenda para outras pessoas, para convidados. Esse ano, eu já aproveitei o mês de março, mês da mulher, e comecei com o movimento das mulheres do campo. E do mesmo jeito que eu tenho um acesso muito fácil à informação, porque eu fui me treinando e me doutrinando para isso, tem mulheres que não têm. Não sabem nem como procurar. Todo mundo tem celular. Todo mundo tem Google e tem o YouTube no telefone. Então você pega uma informação muito rápida. Mas como eu chego nessa informação de qualidade? Como eu sei filtrar algo, né? Isso. Se isso é verídico, se Exato. isso realmente vai agregar em alguma parte da minha vida. Exato. Então, e aí a gente começou nesse movimento. E no Mulheres do Campo, eu entendi que o meu sucesso está ali, em servir outras mulheres. Porque mesmo parecendo clichê essa fala, que eu vou dizer agora, servir o outro é muito mais enriquecedor para mim do que para o outro. Eu ganho muito mais servindo do que sendo servida. Meu avô costuma dizer que quem não serve para servir, não serve para viver. E quando eu escuto ele dizendo isso, eu penso muito em relação a qual propósito de Deus nos ter feito e nos ter colocado nesse mundo. Será que é só para mim? É pro meu ego, para me construir para mim, né? E aí quando eu vi que você estaria por aqui e vi o teu Instagram, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que ela enxergou isso, né? Como foi que ela teve esse start? Porque eu particularmente nunca tinha pensado dessa forma. Uhum. E é incrível ver como você se sente feliz e realmente está servindo. Muito feliz. E o programa Flores do Campo, que começou ao mesmo tempo com o Mulheres do Campo, que o Mulheres do Campo é definido no modelo de circuito. E eu tinha muito na minha mente, acredito que nós mulheres temos muito esse padrão de excelência.
Nós queremos ser excelentes. Porque perfeito é só Jesus que teve nessa terra. Então esse título eu já me libertei dele. Não tem como. Não tem como, isso aqui eu nunca vou dar conta. Então eu quero ser muito excelente. E antes de entender tudo isso que eu entendi, desse despertar, desse sucesso, que o sucesso é servir, eu comecei a avaliar a minha trajetória de desenvolvimento, tanto técnico, na área zootécnica veterinária mesmo, ou como coach, como palestrante, como mentora, e também como mulher. Não é a quantidade de horas de um evento, ou o palestrante específico daquele evento, ou o tema daquele evento. Às vezes é uma frase, uma palavra que muda a sua vida. E quando eu entendi isso, eu preciso parar de buscar essa excelência, que ela tá tão distante, e ela começava a ser uma justificativa para eu procrastinar o meu servir e começar a fazer. Parar de mimimi. E vou fazer. Se for uma mulher e a vida de uma mulher for transformada, Já maravilha, valeu, né? cumpri minha missão. Tô aqui pra isso. Porque eu tenho certeza que a vida dela vai ser melhor, a minha vai ser melhor e assim sucessivamente. Então, quando essa chave virou, eu falei, eu vou executar o programa Flores do Campo. Foi um programa foi um sopro divino que falou pra mim, me mostrou um monte de mulher incrível que eu tinha muito pertinho de mim, por exemplo, a minha mãe, a minha avó, as funcionárias da fazenda, que são 7 hoje. Outras conhecidas que eu fui conhecendo ao longo da minha jornada profissional e que transformam o agro, que transformam o campo num lugar produtivo, rentável, que transformaram a vida das famílias dela, dos filhos dela, da comunidade que ela vive. Elas enriqueceram, não só financeiramente, mas emocionalmente, enfim. E que ninguém sabe que elas existem. Porque a maioria dessas mulheres, essas mulheres do campo, elas não estão no Instagram. Elas vivem no anonimato, né? Mas fazem a diferença. Total, agricultura familiar, agricultura pequena, ou que seja em outros formatos, sem ser na parte agrícola em si, né, a pecuária, flores, frutos e etc., movimentam o Brasil. E eu falei, uau, olha a riqueza que eu tenho ao meu redor. Cési, quando você conversa com essas mulheres, elas se percebem como parte do agro? Eu faço parte do agro. Ou elas não, é indiferente para elas? Elas não se consideram. Elas têm consciência do que é o agro, elas têm consciência que elas moram no sítio, numa fazenda, numa chácara, mas as duas coisas não se conectam na cabeça delas. E eu entendo muito elas, porque até ano passado eu não me via como uma mulher do agro, porque eu imaginava que para eu ser uma mulher do agro, eu tinha que ser a dona da fazenda e plantar muito ou ter muito gado. Essa era a minha limitação mental. Quando eu rompi essa barreira, eu entendi que em qualquer nível de prestação de serviço para o agro, podendo ser direto ou indireto, você é uma mulher do agro. Você é uma mulher do campo. Podia ser até uma sommelier, como Pode ser. um convidado. Exato. Você estava ligando o produtor ao consumidor. Você é uma mulher do campo. E por isso que o programa chama Flores do Campo e Mulheres do Campo, até para quebrar essas objeções em relação ao termo agro. Nada contra, adoro, uso, incentivo. Adoro aquela propaganda do agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, porque realmente ele mesmo, é tudo. Mas trazer esse nome campo para ser mais abrangente. Então, durante o programa, quando as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, Mulheres do Campo, que tem um perfil de mais dia de campo, eles acontecem em fazendas geridas por mulheres, e eu conheço muitas em Minas, e eu fui ligando para as minhas amigas fazendeiras e falando assim, amiga, eu vou fazer um evento na sua fazenda, vamos? Ela, como assim? Eu falei, relaxa que eu já arrumei tudo e eu vou levar um monte de mulher. E assim, Eu só tô lhe comunicando. exato. E eu achei que assim, 10 mulheres por fazenda. Nessas 4 fazendas, quando eu finalizasse o circuito no final de março, ia dar 40 mulheres. Mas assim, tem as pessoas que ajudam, enfim, vamos colocar 50, 60 mulheres. Eu já estava assim, feliz da vida. E deu mais de 200 só no Mulheres do Campo. Só no circuito. Em um mês. Em um mês. E dias de semana e horário comercial.
Então não foi um evento sábado de tarde ou domingo de manhã ou num Não feriado. tô fazendo nada, vou deixar meus Não. afazeres pra participar desse evento, porque ele é importante pra mim, né? Exatamente, são mulheres que tinham ou têm contato direto com outras fazendas. Então elas terminaram o serviço delas e foram participar do evento e trouxemos um tema técnico para cada fazenda. Então a primeira fazenda, que foi a minha, foi gestão de pessoas e equipes. A gente trabalhou muito a questão da comunicação, como a comunicação contribui ou limita o desenvolvimento do trabalho de equipe entre a gente. A segunda fazenda foi sobre processos. Eu preciso começar algo e terminar isso que eu comecei. Independente dele dar resultado ou não, né? Independente, pode ser um copo na pia, e como ela citou lá, que ela teve que educar os funcionários da fazenda a ter higiene básica. Limpar um chão. Ver uma coisa que não foi eu que deixei, Sei. mas eu ir lá e pegar, porque eu sou uma equipe. Eu sou uma equipe, tem um Então- copo sujo. Esse copo sujo, hoje é um copo sujo, mas amanhã é a vasilhinha que alimenta os bezerros, é um equipamento, um maquinário que vai para o plantio. Na terceira fazenda, nós falamos sobre sucessão familiar. Apesar de ser um tema muito falado, ele ainda precisa de mais profundidade e consciência. E a dona da fazenda que recebeu, que é uma grande amiga minha, se chama Cíntia, ela foi muito clara, muito aberta. Todas as fazendas a gente preconizou muito isso. Aqui não tem fachada, aqui a gente é sincera, a gente está num ambiente seguro, a gente está num ambiente tranquilo, então eu posso ser verdadeiro e eu posso falar minhas dores, a minha vulnerabilidade sem ser julgada. E na última fazenda nós falamos sobre a parte de operação da fazenda. Para onde eu começo dentro de uma fazenda? Qual é o ponto importante? O que eu tenho que observar? Falamos da importância de anotação, da organização da equipe, hierarquia, enfim, tudo isso. E nós falamos da importância de pedir ajuda. Porque como nós somos mulheres, nós temos esse desejo de sermos super independentes, autônomas, essa vontade de nos provar, a gente acaba acumulando muita função e a dificuldade apenas de pedir ajuda. Às vezes tá tão fácil, né? Tem alguém do lado ali que você fica morrendo e não pede ajuda. São coisas tão simples, né? E dentro do programa do Flores do Campo, até para agendar a entrevista com essas mulheres, eu tinha que explicar para elas, no áudio ou na ligação, que elas eram uma mulher do campo. E elas ficavam assim, mas por que você vai me entrevistar? Porque você é uma mulher do campo. Não sou. Eu falei, deixa eu te explicar por que você é. E teve duas entrevistadas do sábado agora, que saiu. Ela era vice-prefeita da cidade e tinha cargos comissionados públicos. Ela tomou a decisão de sair da prefeitura e desses cargos públicos e ir para uma empresa privada trabalhar de CLT. Ela passou 8 anos nessa jornada e saiu dali e decidiu montar uma floricultura. E ela tem um sítiozinho, um pedacinho de terra, onde ela começou a reproduzir plantas ornamentais raras. Ela já tem o orquidário dela. E a hora que eu expliquei isso para ela, ela ficou assim, eu falei, mas você é uma mulher do campo. A flor precisa de terra, a flor precisa de água. E que coisa mais campo do que flor? Não tem, é lindo. E a gente precisa das flores, a natureza precisa das flores, então você é uma mulher do campo. E ela olhou com esse nó nos olhos. E teve outra, que trabalhava no hospital e tinha uma empresa de imóveis planejados, marmoraria, vendeu tudo, comprou um sítiozinho e foi trabalhar com cavalos. Aí ela pensou, mas o meu sítio é cavalo, isso não é agro. Não, isso é agro. É muito agro. É muito agro, é cavalo. A minha avó tem uma história maravilhosa de empreendedorismo, porque quando teve uma seca muito forte, se eu não me engano, em 56, lá em Minas Gerais, na região do Alto Paranaíba, as vacas do meu avô morreu. E era quando eles estavam começando a enriquecer pelo leite. As vacas morreram. E ele teve que arrumar um emprego de peão numa fazenda bem longe. E lá o dono da fazenda deu umas vaquinhas para ele tirar leite, para eles darem conta de complementar a renda e pagar o prejuízo das vacas que tinham morrido. Então a minha avó fazia queijo e colocava os queijos para curar, depois levava na linha que eles falavam, né, lá na rodovia, põe os queijos dentro do ônibus, pediu o cobrador para vender os queijos para ela.
O cobrador levava os queijos, vendia o queijo, voltava com o dinheiro depois de uma semana para ela. Ou quando ela juntava muito, ela mesma entrava dentro do ônibus com queijo, com frango, com o que ela tinha, ia para a cidade, descia, ia para o ponto lá, tipo a feira livre. Ela vendia os queijos, vendia o frango e voltava com o dinheiro na capanga todinho para dar conta de comprar roupa, para comida. Então ela tem uma história de empreendedorismo com o agro muito forte. E minha avó, ela me dando entrevista, que é do sábado que vem, inclusive. Ah, minha filha, o que esse povo quer saber de mim? O que eu fiz? Agro? Que agro? Ela nem sabe o que é agro. Eu falei, vó, você é uma fazendeira de sucesso. Ela, que fazendeira? Eu tiro leite. Eu falei, vó, sua história é incrível, olha só. E foi a minha avó que comprou a fazenda da família. Ela que negociou. Então tem uma quebra ainda de paradigma e de mentalidade que a gente precisa fazer, e depois dessa quebra a gente precisa pavimentar esse caminho para essas mulheres entenderem que elas são do campo, elas são do agro, e elas estão movimentando a economia do país, e elas estão alimentando um monte de gente da fazenda e fora da fazenda. Esses peões tudo estão trabalhando no maquinário, na planta, tirando leite, enfim, alguém cozinhou para eles. E o tanto que essas mulheres são visionárias também, de enxergarem, e sensibilidade. Um homem não tem tanta sensibilidade de enxergar uma necessidade ali naquele momento. Exato. Então vai aí a expertise e a sensibilidade da mulher de enxergar e ter uma visão assim, fora da curva do momento, e ela dizer, não, isso vai dar certo. Não agora, mas futuramente, igual sua avó fez. E muitas só fazem. A gente precisa fazer. Então eu não vou ficar pensando nas possibilidades, no que é bom, no que é ruim. Eu vou lá e vou executar. Hoje, dentro desses 2 trabalhos, nas palestras também que eu faço, na parte técnica e inspiracional, muito focada em mulheres do agro, eu trago muito essa consciência de eu sou uma mulher do agro. Eu sou uma mulher do campo. Ah, mas eu não sou uma fazendeira. Então, estou quebrando esses paradigmas já, de trazer essa consciência, olhar pra gente, dar valor nisso, e muito quebrar esse tabu de eu preciso ter a excelência, ou eu preciso ter muita expertise, eu preciso ter muito tempo de mercado, eu preciso ser isso ou ser aquilo para dar conta de contribuir com outra mulher. É sair do discurso e ir para a ação. E a gente não precisa se comparar com ninguém, eu acho que peca muito nisso, né? De sempre fulaninho deu certo, tenho que dar, fulaninho tá alçando voos, eu também tenho que alçar. Ai, então, ela tem faculdade, eu não tenho, ela fala super bem, eu não falo. Ah, como porque é que ela tem uma fazenda grande? Ela tem uma fazenda grande. Ela já tá andando nesse negócio, eu acho que não vale a pena, eu não tenho capacidade para isso. Todo mundo começa pequeno. Quase todo mundo, né? E o principal, a gente pode começar pequeno e não precisa começar sozinha. A gente pode dar as mãos, né? E ir mais longe. E chamar outras mulheres e executar. Do mesmo jeito que eu achei que ia dar 10 mulheres lá no Mulheres do Campo, e no primeiro evento já deu 37. E se você que está vendo a gente fizer um movimento com você na sua casa, numa cafeteria, na sua fazenda, no seu sítio, o que você sabe fazer que você pode compartilhar e somar com outra pessoa e ensinar? Alguém tem alguma coisa para te ensinar? E quantos cursos gratuitos que tem hoje nessa questão do sistema S, né, que é o Senai, o Sebrae, o Senac, o Senar. Gente, tem muita coisa gratuita. Leites e derivados, geleias, doces, compotas e uma infinidade. Aí eu sei fazer uma coisa, você sabe fazer outra, você sabe fazer outra, a gente junta. Gestão de pessoa, que é uma coisa tão carente também. Muito. Quando você falou que começou com isso, eu acho que é o gargalo de todo problema da maioria dos empreendimentos rurais, agro, tudo. Tudo é gerir pessoas. Sim. Quando a gente pergunta o maior problema do laticínio, pessoas. Sim. Eu acho que, na verdade, você fez uma escolha técnica muito forte, né? Porque gerir pessoas é comunicação, né? Então, é processo. Isso aí foi fundamental, porque tá na base. Como se comunicar com as pessoas, né? Com seus colaboradores ali. Eu acho que isso aí é a virada de chave, quando as pessoas entenderem que para algo dar certo, a gente tem que se comunicar melhor
com os colaboradores, Sim. eu acho que já resolve mais de 50% dos problemas ali. Uma dica que eu sempre dou sobre comunicação o seu telefone dá conta de transcrever o que você fala. Tem um recurso no telefone, no teclado, que você aperta lá e você começa a falar e ele começa a escrever para você, né? Ele escreve certo o que você fala? Não. Possivelmente vai ser umas palavras que você fala, gente, que nem sabia que essa palavra existia. E a outra pessoa que está te ouvindo, o ouvinte, é a mesma coisa. Já tem uma dificuldade nisso. O que eu penso nem sempre é o que eu falo. Eu tenho uma história que eu sempre conto nas minhas palestras, principalmente quando tem muitos homens. E principalmente quando tem algum tema de sucessão. No meu primeiro dia de trabalho, eu formei, não consegui o trabalho na empresa que eu gostaria, e liguei pro meu pai e falei, pai, tô desempregada. Ele pode vir pra roça, que aqui tem muito serviço. Meu pai é rústico. Assim, ó, direto e claro. Eu achava, né? Ele falou, pode vir aqui. A comida e lugar pra você dormir tem. Pode ser? Eu falei, pode. Quem sou eu pra escolher salário recém-formada? Simplesmente foi. Aí ele falou assim, você não vai sair de Patos, que é Patos de Minas, a cidade que eu moro. Você não vai sair de Patos agora, não. Espera aí que eu vou te passar uma lista de itens pra você comprar e pra você trazer pra fazenda. Eu falei, beleza, beleza. Ele me ligou, como todo produtor, desesperado. Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Porque não sei o que aconteceu isso, e a cerca, e a vaca, e tal. Aí ele falou, me passou 3 itens pra eu comprar só. Falou, você compra e vem pra fazenda. Eu falei, ok. Ele falou por telefone e eu anotei de qualquer jeito um pedaço de papel, perdi esse papel e cheguei lá no primeiro lugar que era para comprar uma lona para fazer um sombrite. Lona de sombrite, para fazer sombra, só isso que eu sabia, só essa informação. E ela tinha que ser 50 metros quadrados, para cobrir uma área de 50 metros quadrados. Mas ele falou isso não, ele só falou 50 metros quadrados. Cheguei lá, falei pro balconista, moço, Minas Gerais, né, gente? Moços, eu quero uma lona, um sombrite de 50 metros quadrados. Ele, tá bom, fez o pedido, eu assinei e depois na carroceria da caminhonete. Quando eu cheguei na segunda loja, era pra eu comprar umas ripas de madeira. E a medida era, por exemplo, 6 por 3. Aí eu comprei 3, 6 por 1. Tudo ao contrário. Pôs dentro do carro, achei que eu estava assim, gente, arrasando. Eu sou a melhor funcionária da fazenda e eu já posso receber aumento no meu primeiro dia. Entendeu? Eu quero receber bônus e tudo que eu tenho direito. Quando eu cheguei na casa dos parafusos, para comprar parafuso, eu falei, o pedido era 100 parafusos. E quando o moço perguntou pra mim, ele falou assim, mas é 100 parafusos? Eu falei, sim, 100 parafusos. E as arruelas? Eu falei, não, é 100 parafusos sem as arruelas. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, claro, meu pai falou, 100 parafusos sem as arruelas. Beleza, beleza. Cheguei lá na fazenda, assim, óculos escuro, bem assim, Nutella, sabe? Bem empate. Aí chegou lá na fazenda, meu pai, cadê o sombrite? Eu falei, tá na carroceria. Aí ele falou, mas aqui não tem 50 metros quadrados. Eu falei, pai, você falou 50 metros quadrados, não falou? Eu preciso de um sombrite que cubra uma área de 50 metros quadrados. Eu falei, mas aí eu não sei, nem sei quanto que é 50 metros quadrados, sabe? Ele olhou e falou, tá, cadê as ripas de madeira? Eu falei, tá aqui. Ele falou, isso? É as ripas de madeira? Eu falei, sim. Ele falou, eu não te passei a medida assim, assim, assim? Eu falei, nossa, eu peguei o contrário. Ele falou, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, não sei. Aí ele pensou, vou dar a última chance pra ela, né? que é os parafusos. Aí ele falou, cadê os parafusos? Eu falei, tá aqui. Ele falou, cadê as arruelas? Eu falei, não, pai. Você falou 100 parafusos sem as arruelas. Ele falou, não, Cécia, é 100 parafusos, mas sem as arruelas. Não tem como eu colocar um parafuso sem as arruelas. Eu falei, como é que eu ia saber? Eu nunca parafusei nada. Eu precisei de um parafuso. Ele olhou pra mim e ele pensou assim, que decepção, o que essa menina fez na faculdade? Porque o pai da gente pensa isso, o que você fez na faculdade? Pai, lá na faculdade, na veterinária, a gente não precisa de parafuso. Sabe? É que precisa. Ou seja, o meu primeiro dia de trabalho foi uma tragédia, virou uma boa história, que hoje eu conto e a gente fica rindo. Até hoje meu pai fica indignado com isso. Mas eu entendi nesse dia que a comunicação, ela é óbvia pra quem? Pro meu pai, que passou uma vida comprando parafuso, a arruela é óbvio. Para ele, que tem o hábito de fazer um sombrite, 50 metros quadrados de área com as ripas de madeira, é óbvio.
Mas e pra mim? Então, será que o outro consegue entender o que é o óbvio pra você? Porque o óbvio precisa ser dito. E ele primeiro tem que ser dito pra você. Então, quando você vai delegar, pedir, sugerir, refaça a ordem pra você em voz alta ou escreva ela. Ela ficou coerente? Ela ficou óbvia? Ela ficou entendível? Às vezes a gente fica com raiva, né? Tão simples que eu falei, a pessoa ainda não entendeu. Mas simples pra quem, né? Exatamente. Porque se ele tivesse me explicado uma hipótese, vamos fazer um sombrite pro piquete das bezerras. E esse sombrite vai ocupar uma área de 50 metros quadrados. 50 metros quadrados é 15 bezerras embaixo da área, tá? Lembra que eu preciso de uma ripa que seja resistente, de madeira. Precisa ter uma altura legal. E trouxesse essas especificações, eu tenho certeza que tinha sido entregue. E hoje, nossa dificuldade na fazenda ou em qualquer outro lugar é muito isso. Essa comunicação, o que o funcionário vai fazer? O que eu espero dele? Quais são as funções? Quais são o que ele precisa desenvolver? Essas habilidades que ele vai ter que desenvolver ao longo da jornada? O que ele vai ter que fazer a mais? Eu fiz uma pesquisa e juntei com outra pesquisa de uma outra grande empresa muito bacana, trazendo o que é importante para um funcionário. E listando isso de importância de 1 a 10, sendo 1 o mais importante e o 10 o menos importante. Eles tinham que colocar, isso é muito importante para mim e assim sucessivamente. O item número 1 dessa pesquisa é ele se sentir pertencente. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sou importante para isso. O meu trabalho importa. Como pessoa e como questão de função, de funcionalidade do que eu faço. O número 2 é com quem ele trabalha. Quem é essa equipe? Quem são as pessoas que estão junto com ele? São pessoas que gostam dele? São pessoas divertidas? São pessoas que reclamam? Isso é o segundo item. O terceiro, a possibilidade de crescimento e de adquirir conhecimento. Esse crescimento pode ser vertical, começa num cargo baixo e subindo de cargo, ou horizontal. Ele começar sem habilidade nenhuma até se tornar um especialista, uma pessoa excelente naquilo que ele faz. E o quarto item é o dinheiro. Quanto ele vai ganhar? Mas as pessoas colocam muito, porque o mercado está pagando pouco, ou porque o mercado está pagando muito, é porque essa função é desvalorizada. Não, não é. Tem 3 itens antes para que isso aconteça. E o 8º item, que eu achei bem interessante, é trabalhar muito. Eles não importam de trabalhar muito. Não importa, pode chegar a serviço. É interessante, né? Porque quando você faz algo que você gosta, que você se sente bem ali naquele ambiente, você nem vê a hora passar. E a turma é boa. A turma é boa, você se sente bem. Agora, quando é aquele ambiente pesado, você já sente energia. Acho que 1 hora você já tá cansado, você já quer ir embora. Então, importa muito esses 4 itens então, que você citou. Se falasse para eles, por exemplo, a turma do manejo, a turma lá da ordenha, né? Vamos falar da minha fazenda. A turma lá da ordenha, se precisar sair de lá para ir cobrir o silo, não é função deles. Eles estão ali para ordenhar as vacas, para cumprir as funções de dentro do fosso. Mas saem todos e vão cobrir o silo. Porque trabalham felizes, né? Porque gosta do cara, porque sabe que o cara vai falar assim, você me ajuda lá dentro da sala de ordenha? Todo mundo vai pra sala de ordenha. Mas isso passa muito pelo dono também. E quando eu estava lá na fazenda, e o meu pai também tem essa característica, a gente garra junto. Eu já cobri muita folga de peão, eu já mandei funcionário embora, tinha que trabalhar no lugar dele. Pensei, besteira, mandei sempre não deixar, agora eu tenho que cobrir. Já rapei curral, já tirei leite. E hoje, eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou a pior funcionária da fazenda. Porque minha turma é tão treinada, a gente treina tanto e capacita tanto eles, que eles são excelentes ao ponto de me ensinar. E que bom, porque eu preciso de gente melhor do que eu. Eu não posso ser a melhor do meu negócio, eu não posso ser a melhor da minha mesa, eu não posso ser a melhor da minha fazenda. Nem a que resolve tudo. Nem a que resolve tudo. Eu preciso deles. E desde quando a gente começou a implementar esse sistema de treinamento, às vezes, eles não aproveitam nada. Às vezes a conversa, a gente faz dinâmica, a gente brinca, mas tem churrasco, tem parabéns para os aniversariantes do mês, independente se o aniversariante vai na festinha ou não, a gente canta parabéns para ele e come um pedaço do bolo dele. E todo mundo se diverte, tem refrigerante, a gente conversa, e segundo eles mesmos, o melhor que tem na fazenda são esses momentos. Aí a gente fortaleceu. Fazer parte, né? Fazer parte, é o pertencer, é ser lembrado,
é conversar. Poxa, César hoje lembrou que é meu aniversário. Às vezes nem o familiar dele lá em casa conseguiu lembrar, mas ele tá lá no trabalho dele, se sentiu bem, se sentiu feliz, recebeu um abraço dos amigos. E aí isso vai gerando um elo de confiança, de responsabilidade, e aí a gente vai fortalecendo isso. E nós, mulheres, precisamos levar esse clima para o nosso meio de mulher. Porque do meio masculino isso funciona super bem. Viu como um homem é amigo? Já viu um homem fazer uma cerca? Primeiro, ele não fica sozinho. Ele não faz uma cerca sozinho. Ele geralmente tem um ajudante. Se alguém passar de cavalo, de moto e tal, ele para e começa a conversar. De repente, tem 8 homens em volta de fazendo uma cerca. Nós mulheres não. Quando a gente vê a outra mulher, a gente nem oferece ajuda, não pergunta se tá bem. Às vezes você fala alguma coisa, essa mulher reage mal. A gente julga, a gente critica a roupa, o cabelo, o jeito que ela fala, a unha dela, os cílios dela. Ela não fez a unha hoje, ela não se arrumou. Nossa, olha aqui, agora como que ela veio pra esse evento? Olha como ela tá falando agora no Instagram. Não para de postar stories. Ai, que ranço dessa mulher. Olha lá, ai, antes ela era loira, agora ela é morena. O homem não tá nem aí com isso. Então a gente precisa trazer isso também para as A mulheres. gente já quer tanta coisa do homem, né? Porque mano, o jeito de se relacionar Isso é o mais é importante. tanta picuinha, né? Mulher. Porque a gente precisa se ajudar, a gente precisa voltar como era o ano passado, onde as mulheres se juntavam para fazer as coisas juntas, se uniam para fazer algo. Eu lembro da minha avó, ela não fazia nada sozinha. Ela ia fazer um bolo, ela ia fazer... que seja, sei lá, arrumar um porco, como fala lá em Minas. Que seja fazer comida, geralmente um monte de mulher junta. Agora nós estamos como se fossem inimigas. E por isso que eu levanto muito essa bandeira de sair dessa expectativa de excelência e ir para a ação. Era todo mundo comadre, né? Era. Minha comadre. Tinha criança que tinha 3 madrinhas. Comadre, vem aqui. Exato. Vem aqui fazer um bolo comigo. Isso, e a gente perdeu isso. Então a gente precisa resgatar isso nas mulheres. E esse movimento veio muito. E acabar a disputa, né? Tem Para disputa. com isso, disputa para o que importa, né? O dia que você for disputar alguma coisa, você lá, vai disputar a corrida. Ok, você vai lá e disputa. Mas a gente precisa sair desse discurso de sororidade, de empatia, porque nas redes sociais tem muito isso, né? E eu era essa pessoa, gente, eu falo isso de cadeira. Eu tinha um discurso, mas a minha prática era completamente diferente. Hoje não, eu falei, bora fazer isso. Tem muita gente que não faz porque não tem incentivo, então você me liga, você me chama. Se você tá me assistindo agora, você quer fazer algum movimento com mulheres, você me liga, me chama, eu te passo tudo pronto, a gente executa e a gente faz acontecer, porque a gente melhora durante o caminho. E aí eu ia perguntar agora, né? Cécio, o que você diria pra quem quer fazer um movimento assim? Peça ajuda, planeje muito bem e execute, mesmo se der uma pessoa. Isso que você tem que fazer. Tirando do papel. Tirar do papel. Mas tem que planejar, porque a gente desiste muito. Eu falo por mim, mulher, e também por essa pessoa que sempre buscou uma excelência, que a gente não quer fazer nada mais ou menos. Ninguém sai de casa querendo fazer algo meia boca, né? Hoje eu vou fazer alguma coisa ruim. Não. Escrever isso. Lembra da comunicação? Será que eu estou sendo entendida? Qual que é o meu objetivo com isso? Quantas pessoas eu quero impactar? Qual é a transformação que eu quero gerar na vida dessas pessoas? Qual é a mensagem final que tem que fazer? Ok. Qual o propósito, né? Qual o propósito? Planejei isso. Pedir ajuda. Quem pode ser minha parceira nessa jornada? Quem pode contribuir comigo? 1, 2, 3 pessoas? Beleza, achei essas pessoas. Agora a gente vai para ação. Não precisa ser algo extraordinário no sentido de divulgação, de estrutura, de decoração. Só tem que fazer. Pronto. Depois você melhora. Aí o próximo você faz um pouco melhor e assim sucessivamente. Então acho que esses 3 pontos. Material, já chama mais, bota umas florezinhas ali, mas no começo vai com... Faz com que dá. Com que dá. Lá na fazenda eu tava lá cortando folha de bananeira para decorar a mesa. Então, e fica lindo. Então a gente fica buscando muito as coisas fora, mas nós já temos praticamente tudo. Primeiro dentro de nós e ao nosso redor. Essa é a principal mensagem para qualquer mulher que está nos assistindo agora e que quer fazer alguma ação. E tem muita gente pronta para ajudar. Tem muita gente querendo contribuir. Muita. Igual o Diana tá falando na palestra, né? Vamos voltar pro básico.
É o básico. É o básico. O básico bem feito. Ponto. E o básico tem gente junto. Tem gente junto. Tem gente junto. Isso é o mais importante. Que o agro é para pessoas, é com pessoas e por pessoas. Sempre vai ser assim. Ceci, a gente quer agradecer muito por você ter aceitado, né, sentar aqui nesse momento e explicar e mostrar pra gente as coisas com um olhar diferente, né? Quando a gente começou o podcast, o propósito principal era justamente esse, né? A gente tinha uma inquietação muito grande de querer conhecer histórias diferentes e poder mostrar para as pessoas que é possível. E você está fazendo isso com excelência. Obrigada. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite de gravar com a gente. Muito obrigada pelo trabalho que você tem feito pelas mulheres do agro. Eu espero que você percorra todo o Brasil, chegue aqui no Nordeste também, porque são projetos que impactam a vida de pessoas. Então, eu acho que nada melhor do que esse propósito que você é movida. E por que não expandir para mais lugares, né? Então, tomara que a gente se esbarre aí por aí em algum projeto seu também. Amém. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Deus, a sua filha tá prontinha pra vir pro Nordeste. Vem pra praia, né, de novo. Eu preciso dividir uma coisa. Eu tô muito ansiosa pelo São João. Eu não sei explicar a minha ansiedade pra esse momento chegar, porque é a data mais importante do Nordeste, né? Sim. E eu tô assim, ai meu Deus, eu também preciso... tô. Aí a pergunta que não quer calar: onde Ceci vai passar o São João? Não sei, porque é novidade pra mim isso, Tem né? Pernambuco, que é muito Mas forte. possivelmente vai ser na Bahia. Meu noivo é da Bahia e a Bahia é muito famosa no São João também, né? E, enfim, estou ansiosa por essa data, porque o Brasil não conhece o São João. Eu falo, eu que estou em Minas Gerais, olho pro Nordeste, a gente vê o quê? Carnaval. E o carnaval não é para o turista, o carnaval era para o turista, não para o nordestino. O São João é para o nordestino. Então eu tô ansiosa por esse momento. Tem uma disputa, viu? Depois que você conheceu da Bahia, você vai pro de Pernambuco pode deixar. primeiro, que a gente é bem mais Aí em Pernambuco tem que fazer uma rota, né, Letícia? Aí tem Arco Verde, a cidade que eu sou, tem um São João bem legal lá, tem 14 dias de forró, tem Gravatá, tem Caruaru, que é o maior São João do mundo. Sim, que é super famoso. Ninguém vai discutir com isso. Que aí Campina Grande, Polêmico. da Paraíba, fala que eles que são os maiores, né? Mas Caruaru é o maior. E o tanto que o agro tá no São João? Tá Gente, muito, o agro começar ao fim, né? exatamente. Que diz que eu esqueci que data que chove. É de São José. Dia de São José chove, então tem milho pro São João. Tem milho pro Olha São só, eu João. já tô muito nordestina. Planta no dia de São José. Se não plantar, perdeu. Então Pronto. olha no São João. Pronto, já tô sabendo tudo. E eu tô prontinha pra rodar esse Nordeste, pra rodar o Brasil. Eu enxergo uma oportunidade maravilhosa no Nordeste. Eu vejo que é o futuro do Brasil, de expansão do agro em todos os níveis, do pequeno ao grande. Isso está sendo muito evidente. Em vários setores também, Em né? vários Leite, setores, todos. Agricultura, tudo. Né? Apicultura, fruta, HF, que é hortifruti. Tem muitas oportunidades, eu estou pronta para vir. Eu que agradeço fortemente por estar aqui. Estou muito feliz, muito realizada. Espero poder continuar contribuindo, a gente manter contato, estreitar relacionamento. Estou pronta para servir vocês, para servir o Nordeste. Quero deixar aqui minhas redes sociais para vocês me encontrarem. No Instagram é @_CSMota. Eu sempre estou disponível por lá, então pode me mandar no direct, vamos conversar. Minha gente, e ela realmente é disponível, né? Vai estar tudo no... Na descrição do vídeo também. Mas assim, eu já deixo de antemão avisado que já mandei mensagem para ela várias vezes. Inclusive, o convite para o podcast foi através do direct do Instagram. E ela sempre respondeu com muito carinho. Sim, eu sempre estou disponível. E o programa Flores do Campo está no YouTube, na minha página, CSMota Mentora. Só você entra lá, já foram 7 episódios, nós vamos pro 8º. Eu vou fechar a primeira temporada com a minha avó, então vai ser bem especial. Abrimos com a minha mãe e fechou com a minha avó. Vai ser bem especial, a próxima temporada já vai começar a ser gravada semana que vem, estou bem animada. E tem muita coisa boa pra gente trocar ideia e pra gente contribuir com o crescimento das mulheres, o despertar dessas mulheres do agro para uma vida de sucesso. Muito obrigada, Cécia. É isso, minha Obrigada. gente. Toda a descrição vai estar aqui embaixo no vídeo, tanto do Milkspot como também da Milk.
que a gente vai colocar algumas partes, alguns cortes do evento também, quanto das nossas redes da DCS. E é isso, sigam muito, compartilhem bastante esse episódio. Por favor. Até para todas as amigas de vocês, começa agora o Movimento das Mulheres, tá? Exatamente. Começa agora, envia para sua amiga para ela assistir. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, notificação. E obrigada por nos assistirem. E é isso, até o próximo episódio. Posso fazer um convite? Pode sim. Eu trouxe um convite especial para vocês do podcast, que é de uma cooperativa lá de Patos de Minas. Eu fico falando que é do doce de leite das minhas vacas, mas tem outras mulheres Eu que... acho o máximo as cooperativas de Minas. Eu já disse que o Nordeste precisa desse movimento, precisa. né? E já ganhou como um dos melhores doces de leite do Brasil. Tem uma linha de lácteos maravilhosa. E eles realizam uma feira que chama Milk Show, que vai acontecer logo após o São João, viu, gente? Tem É a ressaca do São João. Exato, a ressaca do São João chama Milk Show, que é do dia 26 a 28. Eu sou embaixadora dessa feira. E nós vamos fazer um evento de mulheres na sexta-feira, 9 horas da manhã, no palco 360. Eu falei, meu Deus, as mulheres têm que estar no palco 360. Não aceitem colocar a gente em nenhum outro lugar. Então fica o convite para vocês que estão nos assistindo. É junho, 26 a 28 de junho, em Patos de Minas, Minas Gerais. É a segunda maior bacia leiteira do Brasil. E lá estão minhas vacas. Então vocês vão lá comer o doce de leite das minhas vacas comigo. E aí a gente vai comer o trio perfeito. Doce de leite, pão de queijo e café. Então vamos lá para o Milk Show em Patos de Minas. Isso, estou esperando vocês lá. Obrigada, minha gente. Obrigada. Até o próximo episódio.